Então vamos cerrar nossos olhos, elevar nosso pensamento e nossos corações ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo mais essa oportunidade desse grande encontro, pedindo licença para os amigos da espiritualidade da Casa do Caminho e os nossos mentores individuais, pedindo que a Mãe de Jesus, a equipe da Falange de Bezerra de Menezes, possa iluminar este encontro, trazer inspiração, orientar e dar apoio à nossa professora Ângela, que vai conduzir esse trabalho de hoje, e que nós possamos lembrar de todos aqueles que não tiverem oportunidade de estarem presentes, mas que possa se conectar com essa grande lição e que essa lição possa nos trazer cada vez mais esclarecimento, o entendimento dos ensinos de Jesus. Então, lembrando aquela oração que sempre Jesus deixou entre nós e todos seus irmãos. Com Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja e que Deus e Jesus permaneça sempre entre nós. Graças a Deus, equipe mediúnica, né? Reunião pública de 12 de agosto de 1960, questão 331. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externem. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros, todavia no círculo medianímico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável ter harmonizes com as ações a fazer. Observa assim a onda em que te situas. Observas assim a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confio no médio, robusteces o contingente de forças para a realização do melhor. Contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quero ouvir o companheiro que ensina, estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, entras logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, cria seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado, é enfadonho, passas de repente a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produzas frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara, acima de tudo, a onda em que te colocas. Quer dizer, a nossa posição no quesito de uma harmonia, né, no tratamento do outro, requer uma certa diligência, uma certa disciplina e um certo padrão, né, de trabalho para que as consequências, o resultado seja o melhor possível, né? Então, claro, evidentemente, que nós não somos obrigados a aceitar tudo, não somos obrigados, né? Mas no trabalho mediúnico, como ele diz aqui, para a gente ser um colaborador, há que ter um padrão vibratório fraternal, né? Uma união fraternal, uma unidade, uma comunhão de pensamentos para que realmente os resultados sejam
desejados. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Salomão, eu Oi? gostaria de, não, só para lembrar que, de fato, essa onda em que nos colocamos é exatamente esse fluido mental que nós emanamos, né? Que é o que nós vamos ver hoje, em parte, não é isso? Todos nós estamos em comunicação, e essa onda é a vibração que nós passamos a partir do nosso pensamento. É isso? Como lembra o Emmanuel, é pensamento, né, e vida, né? Quer dizer isso, do teu pensamento é que nasce o mundo que você cria mentalmente. Então, eu achei interessante também a correspondência com o tema que vamos analisar hoje, né? Exato. Mais alguém? Alguma coisa a comentar? Não, Salomão, então, só dar bem-vindo aos novos alunos aí que chegaram aqui, né? Opa! Chegou várias pessoas aqui novas aí. Eu não estou com a minha tela aberta, mas posso tentar ver aqui. Que sejam todos abraçados na Semana do Amigo. Bem-vindos ao grupo, ao estudo, né? Carol, a Ivone, a Francine. E todos muito bem-vindos e muita inspiração à nossa mestra Ângela, que vai agora assumir o púlpito. Ângela, muito bem-vinda, viu? Muita inspiração. E obrigado desde já. Ângela, é clicar 2 vezes no arquivo, né? Acho que é isso. É um desses arquivos aí, fluido, PPTX, essas coisas. A tela está um pouco embaçada ou é o meu aparelho aqui? Está embaçada, sim. Tá, né, Marta? Está um pouquinho assim. Eu não estou ouvindo a Ângela. Ah, tá. Agora acho que ela... Agora vocês vão me ouvir. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, querida. Vamos superar isso daqui, tá? Já vou passar para... Bem-vinda, Filomena. Oi, bom dia, meus queridos. Bem-vinda. Pronto, agora vocês estão vendo a tela? Isso, só precisa ter um pouquinho mais de nitidez na imagem, Ângela. Não sei se você conseguiu. Agora está melhorando, Aí o embaçamento não é meu, aí a gente tem que rezar para os bons espíritos. Melhorar os nossos fluidos. Melhorar a onda, né, Ângela? O notebook da Ângela tem que fazer a cirurgia de catarata. Só os puros de coração que podem enxergar. Não, essa imagem parece que realmente ela é um pouquinho embaçada. Essa imagem. Vamos ver se melhora com o rolar aí. Tudo bom, pessoal? Antes de mais nada, eu tinha proposto essa aula porque nós estamos fazendo estudo do livro Ação e Reação, e há muito que a gente percebe no livro que fala sobre os fluidos e tudo mais, e eu tinha sugerido que a gente, então, parasse um pouquinho na leitura para a gente poder estudar um pouquinho mais dos fluidos, que é uma questão muito importante para a gente ter bem na cabeça, porque inclusive é aqui que nós vamos entender vários fenômenos que, por serem inexplicados pela ciência ainda, são tidos como milagres, né? E nós sabemos que milagres não existem, né? Milagre é uma derrogação da lei divina, então não poderia existir, mas existe explicação, né, para eles. Então, o fluido começa a ser para nós uma explicação das mudanças, das transformações que a gente vê que ocorrem alguns fenômenos que eram até então inexplicados, tá? Então, para ter... todos vão ter certeza que nós temos que falar fluidos, tá? Fluido é uma coisa diferente. Então, quando a gente fala nos fluidos, não tem esse acento, né? A gente tem que falar dessa forma. Então, vamos ver o que é, né? No universo, existem 2 elementos distintos.
que é o espírito e a matéria. Então, ou é espírito ou é matéria, nada mais existe além disso. E Deus, né, que é a criação de tudo. Então, nós, imerso, meu Deus, olha, eu acho que eu peguei o slide errado, de tudo. Não é isso. Eu vou fechar esse. Desculpa aí, hein, gente. Bom, vocês continuam vendo, né, minha tela? Sim. Tá. Só em branco. Com catarata. Não, Sem mas ela. imagem. Sem Mas vocês imagem, estão viu, vendo Ângela? sem imagem? Sem Não, ele está imagem. com a imagem em cima, mas muito fraca. Muito embaçada. Tá, vamos continuando que vai melhorar, tá? Esse é um capítulo especial da Gênese, que é o capítulo 14, que fala só sobre fluidos. Então, é esse que nós vamos estudar agora, né? Então, como eu estava falando, no universo existem dois elementos básicos: é o espírito e a matéria. Deus, criador de tudo. E envolto em tudo isso existe uma substância etérea que nós chamamos de fluido cósmico universal. Então, imaginem assim, que se nós fôssemos peixes, né, estaríamos num imenso aquário e em torno de nós estaríamos submersos, né, na água. E é através dessa água que nós nos conectaríamos. Então, imagine que o fluido cósmico universal é essa água que nos conecta, né, que envolve tudo o que existe. E vamos assim, ver elemento por elemento aqui, espírito e matéria, nós vamos definir e explicar, porém vamos, primeiramente, definir, né, o que é Deus. Essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec fez à espiritualidade. Que é Deus? E responde que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, sabemos que Deus é o Criador, né? Então, que tudo que foi criado, tanto espírito quanto matéria, vem de Deus. O fluido cósmico universal é a matéria que foi criada. Só que é uma matéria que nós falamos que ela é a matéria elementar primitiva. E através das diversas transformações que ela sofre, é que ela vai constituir a imensa variedade dos corpos da natureza. Então, tudo, né, que tem matéria, tudo que é espírito, tudo que existe, ele vem a partir do fluido cósmico universal. São as transformações do fluido que faz aparecer as matérias, né? Então, isso aqui está no capítulo 14, como a gente estava estudando. E ele diz o seguinte: há um fluido etéreo que enche espaço e penetra os corpos. Olha só, penetra os corpos. Até então a gente achava que matéria era sólida, mas ela também é atravessada por esse fluido, né? Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva. Ela é geratriz do mundo e dos seres, ou seja, tudo que existe é a partir desse fluido cósmico universal. Os planetas, o universo inteiro, as estrelas, né, todas as coisas que existem, são transformações que ocorrem desse fluido cósmico universal, porque ela é a matéria geratriz de tudo, é ela quem gera todos os outros corpos. O fluido cósmico universal ele pode apresentar-se em dois estados diferenciados: o de eterização ou imponderabilidade e materialização ou ponderabilidade. Quando nós falamos de materialização ou ponderabilidade, nós vamos explicar o fluido cósmico daquilo que nós entendemos, que é matéria, né? Quando nós falamos... Oi? Você não está apresentando, não, né? Estou. Os slides. É porque só está aqui aparecendo uma relação de arquivos. Nesse sentido que eu falei que estava branco já, Jaime. Ah, entendi. Está aparecendo uma página branca, uma relação embaçada de arquivos. Não parece as figuras, imagens, viu, Ângela? Exatamente. Tá,
Vamos Como ver. se estivesse no Windows Explorer. E agora? Agora tá. Opa, Perfeito. agora sim. Muito obrigada, gente. Olha, Desculpa aí, Jean. É as férias. Não é. É que eu me dou muito bem com o Zoom. Agora, o Google Meet e o meu computador tem uma diferença entre eles, eu não sei o que acontece. Mas vamos lá. Então, o fluido cósmico universal, como eu tinha falado, ele vai se apresentar em dois estados diferentes, que é o de eterização, ou imponderabilidade, e de materialização, ou ponderabilidade. Então, quando falamos nesse estado de materialização, nós vamos estudar as coisas referentes à matéria, né? E quando falamos de eterização ou imponderabilidade, nós vamos falar das coisas ligadas ao espírito, ao plano espiritual. Então, agora, conceituando matéria. Nós sabemos o que é matéria, nós já estudamos, né? Em algum momento da vida, nós já sentamos nos bancos escolares e já estudamos matéria. Então, matéria é definida pela ciência como tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem peso, né? Então, tudo é matéria, se a gente olhar a mesa, a cadeira, nossos corpos materiais, né? Porque ocupa um lugar no espaço e tem peso. Kardec coloca, os espíritos falam para ele, que matéria é tudo aquilo que fere os nossos sentidos. De que forma? Aquilo que nós podemos olhar, aquilo que nós podemos tocar, né? Aquilo que nós podemos sentir de alguma forma. Ele chama de matéria. Que não está muito longe da definição de matéria que é colocada pela ciência, né? A matéria, ela é volátil, ela também se modifica, né? Então, veja, a gente imaginava a matéria sem modificação, mas existem várias transformações da matéria, do estado físico em que ela se apresenta. A clássica aqui é a água, que a gente já conhece todos os estados da água, então fica fácil de a gente reconhecer esses estados, né? A matéria pode apresentar-se no estado sólido, líquido ou gasoso. No estado sólido, as moléculas que estão formando essa matéria, elas apresentam-se muito aglomeradas, juntas, muito juntas uma das outras, né? É que a força de coesão entre elas, ou seja, a força que as une, é maior do que a força de repulsão. Então, elas ficam aglomeradinhas. Aí a matéria no estado sólido apresenta forma própria, volume próprio, né? Aí o exemplo é o gelo, ele vai ficar quadradinho ou redondinho, dependendo do recipiente que o formou, mas ele não muda mais nesse estado sólido. Se eu modificar as condições naturais, por exemplo, de temperatura e pressão, se eu fornecer calor aqui para esse estado sólido, no caso da água, eu vou modificar a matéria. Como eu vou fazer com que essas moléculas se dispersem? E aí ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. A matéria no estado líquido, ela vai apresentar as suas moléculas equidistantes, ou seja, a força de repulsão entre elas é igual à força de coesão. Então, elas nem se aproximam demais e nem se repelem. Elas ficam, assim, próximas, né? Porém, não aglomeradas, como estava no estado sólido. Então, essa matéria no estado líquido, ela apresenta volume próprio, porém, ela não tem forma própria. Ou seja, 1 litro de água é sempre 1 litro de água, independente do recipiente que ocupa. Mas a forma que ela vai apresentar, ela vai assumir a forma do recipiente que ela estiver ocupando. Se eu colocar 1 litro de água num balde, ela vai ter aquela forma do balde. Se eu tirar essa água e colocar numa garrafa, continua tendo 1 litro, que é o seu volume, porém, a forma modificada, que é a forma do recipiente que ela ocupa. Se eu fornecer mais calor aqui a essa matéria, eu vou dispersar ainda mais essas moléculas, né? E ela vai se transformar do estado líquido para o estado gasoso, onde a força de repulsão entre as moléculas é maior que a força de coesão, ou seja, as moléculas tendem a se repelir e a se dispersar cada vez mais.
eu tenho aqui a matéria, então, no estado gasoso. A matéria no estado gasoso não tem nem volume e nem forma própria. Ela vai usar todo o volume que tiver disponível. Então, se eu, por exemplo, fechar janelas, portas e tudo mais, e abrir uma latinha de gás, esse gás vai se expandir por todo o ambiente, por todo o espaço que ele conseguir. Se eu abrir as portas e janelas, ele vai indo, vai se espalhando, né? Porque a força de repulsão entre as moléculas é muito maior do que a de coesão. Essas três formas, estados físicos, era até então conhecido. Hoje em dia, nós sabemos que existe mais estados físicos da matéria, que até então, na época do Kardec, não era nem conhecido, que é o estado de plasma, tá? Onde eles falam que 99% de tudo que existe no universo esteja nesse estado aqui de plasma, que não seria um intermediário entre o líquido e o sólido, né? Um tipo de gel, mais ou menos, tá? Para se formar o plasma, é necessário que a matéria do estado gasoso seja aquecida. Então, a gente viu que fornecendo o calor para a matéria no estado sólido, ela passou para o líquido. Fornecendo mais calor do líquido, ela passa para o gasoso. Fornecendo ainda muito mais calor para o gasoso, ela se transforma nesse estado de gel, nesse estado de plasma, tá? E em temperaturas muito elevadas. Nós vamos encontrar principalmente essa matéria em estado de plasma no núcleo das estrelas. Certo? Então, matéria era isso. E espírito? O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Está na questão 23 do Livro dos Espíritos. Ao elemento material, junta-se o fluido. Você precisa desbloquear o telefone. Junta-se o fluido universal, ou o fluido cósmico universal, né? Que é ele quem vai desempenhar um papel intermediário entre o espírito e a matéria, né? A matéria de mais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, o fluido cósmico faz esse intermediário entre o espírito e a matéria. Olha só que eu coloquei espírito em letra minúscula. Por quê? Alguém sabe dizer? Esse espírito aqui, que está em letra minúscula, ele não foi ainda individualizado, ele é o princípio inteligente. Ele vai viajar por todos os reinos da natureza, a começar pelo reino animal. Ele vai passar milhares de anos no reino animal, aprendendo sobre agregação, né, da matéria, aprendendo sobre várias coisas. Tudo que ele precisar aprender daquele reino, ele vai pegar. Quando ele aprendeu tudo o que ele tinha que aprender daquele reino, esse espírito ou princípio inteligente vai para o reino vegetal, né, onde ele vai também ficar milhares de anos, e ele vai aprender sobre sensibilidade, ele vai aprender sobre sobrevivência, alimentação e tudo mais. Quando ele aprender tudo o que ele tem que aprender no vegetal, ele passa, então, para o reino animal, onde ele vai já aprender, vai ter já um rascunho de inteligência, que é o instinto, né? Vai aprender a buscar alimento, a sobrevivência e uma série de coisas. Depois que ele aprender tudo o que ele tem que aprender naquele reino, aí, então, é que ele vai entrar para o reino hominal, onde ele vai ser espírito com letra maiúscula e já individualizado. Aí ele adquire, então, a inteligência e começa, a partir dessa inteligência, a se desenvolver. E vai desenvolvendo, através da sua existência, sua jornada evolutiva, vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio. Então, conforme ele for desenvolvendo a sua inteligência cada vez mais, ele também vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio. Tá? Essa questão sobre o desenvolver o livre-arbítrio, todos vocês já sabem sobre a questão da Gênese, né? Que
a que nós estudávamos antes de 2018, dizia que o livre-arbítrio era um atributo que era dado ao espírito, que o espírito tinha sido criado simples e ignorante, né, com condições de se desenvolver, e que era dado a ele também o livre-arbítrio, e através das suas escolhas é que ele ia se desenvolvendo. Só que, né, foi achada a Gênese original. A Gênese que a gente estudava até então era da quinta edição da Gênese, que havia tido uma série de modificações lançadas após a morte de Kardec. Essas modificações foram feitas por um grupo de dissidentes do Espiritismo que contradizia algumas coisas que Kardec tinha colocado, né? Isso que eu estou falando agora de desenvolver o livre-arbítrio, Kardec coloca nessa versão original da Gênese. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Perfeitamente. Vocês sabiam, né, dessa história da Gênese? Sim, sim. Na casa a gente vemos, inclusive, algumas palestras do Paulo Henrique Figueiredo sobre isso. Ah, então tá bom. Porque aí, até então, a gente achava que o livre-arbítrio, né, era uma atribuição natural e que através desse livre-arbítrio que a gente ia se desenvolvendo. Mas é ao contrário, né? Quanto nós temos a inteligência, conforme nós vamos desenvolvendo essa inteligência, é que nós vamos desenvolvendo também o livre-arbítrio. Ângela, eu não sei se você está vendo, mas a Elisete levantou a mão. Pode falar, Elisete. Então, Ângela, só para fazer um complemento ao que você comentou a respeito da Gênese, quando Paulo Figueiredo lançou, veio à tona todos esses comentários, esse material, quando ele lançou, eu e o Salomão, nós fomos lá na André Luiz, lá. E participamos, inclusive, desse lançamento aí, tá? Foi quando os livros foram levados para a Casa do Caminho, tá? Só esse complemento. Obrigada. Que bom, hein? Privilégio. Foi muito interessante. Eu acho que muitas informações que até então nós não tínhamos, né? Exatamente. Dá uma compreensão maior, né? Sim. Obrigada. Nada, obrigada a você. Então, continuando aqui, né? Esse fluido, ele é altamente influenciado pelo pensamento, né? E ele pode se modificar e assumir formas e propriedades particulares. É a ação do pensamento divino sobre esse fluido cósmico universal que dá origem às nebulosas. Então, Deus está constantemente criando, né? A criação não para nunca. Então, através do pensamento divino, influenciando esse fluido, é que aparecem aí os sistemas estelares, os planetas, os cometas, e tudo que existe no universo, né? E é nessa matéria fluídica que o Criador executa o plano existencial, ou seja, através do pensamento divino, né, que há a criação. O fluido universal preenche todo o espaço existente entre os mundos. Por meio dele viajam as ondas de pensamento. Isso nós já estudamos ondas de pensamento, né? E como quando nós emitimos um pensamento, ele viaja em ondas sobre esse fluido cósmico. Do mesmo modo, como a gente já viu que as ondas de som, eles podem até passar e se projetar para as camadas da atmosfera. A atmosfera seria o fluido por onde passa a onda sonora, né? E esse fluido cósmico universal está onde nós todos estamos imersos, né? Ele vai ser influenciado por nossos pensamentos. E é por isso mesmo que, no início, Salomão falou, né, sobre o que pensar e o que cuidar, porque as ondas influenciam o meio. E nós sabemos, né, que são os nossos pensamentos que ficam impregnados no ambiente. Por isso que, quando nós fizemos a leitura inicial sobre equipe mediúnica, quando nós vamos integrar uma equipe mediúnica e trabalhar numa casa,
espírita, nós temos que estar conectados uns com os outros através de pensamentos elevados, porque não adianta nada a gente ir apenas para cumprir um papel, né? Eu vou lá porque... vou lá dar passe. Eu estou fazendo uma boa ação, vou lá dar passe. Se o pensamento tiver em outras coisas, eu estou atrapalhando, inclusive, a equipe mediúnica, tá? Porque o meu pensamento não está conectado, eu estou atrapalhando. Então, quando a gente vai para uma casa espírita para fazer um trabalho mediúnico, a gente começa a se conectar com a espiritualidade um dia antes, né? A ler leituras elevadas, a tentar ouvir músicas mais tranquilas e manter o nosso pensamento elevado, porque senão eu vou chegar lá completamente destoado, tanto do plano espiritual que preparou o ambiente, quanto dos outros médiuns que vão fazer parte da equipe, que também deverão estar devidamente preparados. Então, tudo é uma questão de pensamento. Eu sei que é difícil a gente controlar o nosso pensamento, né? Mas o pensamento, ele afeta esse fluido cósmico universal. E, assim, é uma questão tão antiga, né, que até os hindus conheciam, os povos orientais, que são muito mais antigos do que a sua cultura, né, porque nós já diziam, né, cuidado com as palavras, cuidado, porque a palavra vem do pensamento, você formula um pensamento e fala, né? Então, cuidado com aquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa é o que você joga para o fluido cósmico universal, que de alguma forma vai voltar para você. Angela, acho que o Jaime quer comentar alguma coisa. Fala, Jaime. É sobre isso que você falou, né? Inclusive, quando a gente está na casa espírita, tem um aspecto que é muito importante. Às vezes, você deu o exemplo da pessoa que está dando passe, né? Às vezes, quando ela está desconectada, está fora desse ambiente, não está devidamente conectada a esse ambiente, acontece de atrapalhar, inclusive porque aqueles espíritos, aqueles mentores que estão lá para atender o assistido, acabam destinando uma parte daquela energia para o passista que está desconectado. Quer dizer, não ajuda, atrapalha por aquilo que você falou e também por isso. Você dispersa a energia e aquela energia que é, vamos dizer assim, uma espécie de uma caridade que você está destinando ao assistido, você acaba tendo que usar para o passista. Por isso também, exatamente, na apresentação, na palestra, a gente pede, olha, pessoal, fique conectado aqui com a gente, para com o WhatsApp, essas coisas todas. Exato, desliga os telefones, né? A gente vai... Vocês estão continuando vendo na tela ou não? Estamos vendo, sim. Exatamente. Tá. Então, quando a gente vai, né, para uma casa espírita, que chato, o que tem de mais o celular, né? Eu trabalhava num grupo de desobsessão e o dirigente do nosso grupo mandava a gente desligar o celular. Então, nem com o celular ligado ele deixava a gente ficar. Ele dizia que o celular emitia ondas eletromagnéticas que podia modificar. Aí tem várias, né, interpretações. Mas, assim, o fato de você estar com o celular e, de repente, ele tocar, né, ele vai te dispersar, de alguma forma. Ele vai tirar você do... Isso daí é muito de cada um, da pessoa ter essa responsabilidade e essa maturidade, né? Eu, por exemplo, enquanto esperava a abertura dos trabalhos lá na Casa do Caminho, eu cheguei a ler a Gênese 2 vezes no e-book, lá no celular. Agora, por quê? Porque aquilo me ajudava a me conectar, né? Eu ficava com o celular ligado, lendo a Gênese. Né? Agora, é claro que isso não tem nada a ver com o WhatsApp do titia Maricota, essas coisas todas. Não, tudo tem a ver com intenção. Uma vez eu fui ler um trecho de um trabalho também para a equipe, e eu peguei o celular, porque estava no celular, senão eu vou ficar carregando milhões de livros, né? Aí eu peguei o celular e li. Depois eu levei uma bronca do dirigente, ele me chamou de lá, né? Falou que... Isso vale, né, mestra, estendendo para os demais ambientes nossos, profissionais, social, sei lá. Eu, por exemplo, eu dou aula, eu sou professora, né, profissionalmente falando, e eu, quando dou aula, nem sequer levo para a sala de aula o celular. E hoje em dia, ele acabou sendo ferramenta de estudos. Né? Então, muitos professores já vão com notebook ou com celulares para ficar passando o link para os alunos e tal. Eu não gosto disso, eu sou aquela professora GLS, né?
Na minha aula é giz, lousa e saliva. Mas a gente vai tendo que se adaptar. Agora, o problema do celular é isso que você está falando, a gente se dispersa, né? Acaba não entrando em conexão com aquilo que a gente quer fazer. Então, isso é ruim. Mas se você está lá para se conectar através do celular, tá ok. Tudo depende da intenção, né? Continuando, então, em torno de todos os planetas, em cada planeta, né, o fluido apresenta-se modificado. Por que será, né? Porque depende principalmente da ação, do pensamento dos habitantes daquele planeta. Então, por exemplo, se é um planeta mais avançado, como Júpiter, por exemplo, que a gente sabe que é o planeta mais avançado, o fluido é bastante etéreo, né? Porque os pensamentos são elevadíssimos. A atmosfera daquele planeta é mais etérea, né? Mais leve. Enquanto que, por exemplo, na Terra, né, a densidade é muito grande por causa dos pensamentos da humanidade, nós que estamos aqui encarnados, né? Imagine só como é que nós estamos nesse momento. A presença de vida no orbe impõe-lhe características especiais, porque ele é alterado pela atividade mental dos habitantes. Então, imagine, a Terra é um planeta denso, né? Porque ele é ainda um planeta, não é dos piores, porque ainda tem os primitivos, né? Mas ele ainda é um planeta de prova e expiação. Então, onde o sofrimento, a dor, a maldade ainda é muito grande. Né? Então, a gente está passando por um momento, por exemplo, excepcional. 2022 é um ano que está trazendo muita dor. Depois de 2 anos de pandemia, agora a gente enfrenta uma guerra, né? Fome, miséria, violência, enfim. A cada dia que passa, eu fico mais. Eu falo, gente, a humanidade não deu certo mesmo, né? A gente vê questões de racismo, de preconceito, de violência e feminicídio, a gente fica atônito. Então, imagine como deve ser denso a nossa orbe, né? Porque os pensamentos da gente, daqueles que são bons, que pensam positivo, está também em sofrimento, de alguma forma, por ver tanta calamidade, né? Então, agora, se a gente passa para um planeta de regeneração, né? Onde o bem sobrepuja o mal, já fica uma atmosfera mais etérea. E quando é que nós vamos passar a ser um planeta de regeneração, né? Vai demorar. Nós vivemos falando isso, nós estamos numa transição. Essa transição não vai acontecer. Por que não aconteceu até agora? Não existe tempo. Daqui quantos anos vai ser? Não depende da gente. Enquanto nós, habitantes terrestres, né, não mudarmos o nosso foco, não mudar a maneira de ser, não ser mais amor, mais perdão, mais, né, humildes, nós vamos continuar nisso. Só vamos passar quando realmente a gente começar a modificar. Então, o que depende dessa regeneração? Só depende de nós, né? E está difícil, né, Salomão? É verdade, mestra. Ou então, quando a gente tiver a sorte de pegar o Evangelho e ler o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, né? Porque nada, rigorosamente nada está fora do controle, né? Nada está abandonado, desamparado, nada, rigorosamente nada, porque tudo está sobre, né, um ordenamento superior, né, da divindade. Então, se a gente tiver essa certeza absoluta, a gente não tem medo, não tem nenhuma insegurança quanto ao futuro. Não, a convicção é que tudo está acontecendo porque tem que acontecer, né? Então, é para a gente tirar aí as nossas lições, né? O nosso aprendizado está aí. Né? Não é à toa que nós escolhemos vir para a Terra e passar por tudo que nós estamos passando. Isso não tem a dúvida, né? Então, os mundos mais primitivos, o fluido que o circunda é escuro e pesado. E, enquanto que nos mundos mais civilizados, né, a atmosfera espiritual é mais leve e luminosa. Até aqui está tudo bem? Sim. Alguma pergunta?
Olha, nós estamos aqui abaixo do sol eterno, ante o sol eterno, que eu estou vendo aqui batendo em nossas almas. Aí, uma das modificações importantes desse fluido cósmico universal é o fluido vital, porque nós falamos em matéria, e a matéria sem esse fluido vital é uma matéria inerte, sem vida, né? Então, a matéria junta-se o fluido vital, que vai animar a matéria. Ele é responsável, ele é a força motriz que movimenta os corpos vivos. Então, tudo que é vivo tem o seu fluido vital. Sem ele, é matéria inerte. Então, vamos pensar assim, no reino mineral, não existe fluido vital, tudo é inerte, tudo é parado, não há vida, né? A partir do momento, então, que a gente já entra no reino vegetal, a gente já percebe que existe movimentação, processo de alimentação, sensibilidade, tudo isso já existe vida, né? Então, existe fluido vital aí. Então, podemos dizer que ele é responsável pela animalização da matéria, ou seja, ele quem anima a matéria, né? A vida é resultado da ação desse fluido vital com a matéria. Então, sem ele, a matéria é inerte, tá? Ele quem vai dar a vida de todos os seres que o absorvem. Então, aqui, o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Então, como ele se movimenta, como ele se alimenta, como ocorre crescimento e desenvolvimento através do fluido vital. Importantíssimo. Tá? Está no Livro dos Espíritos, capítulo 4, item 67. A quantidade de fluido vital não é igual para todos os seres. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma flor, né, tem uma menor quantidade do fluido vital do que um inseto. O inseto tem pequena quantidade de fluido vital do que um animal maior, e assim sucessivamente. E mesmo dentro daquela espécie, ela varia de um indivíduo para outro, ela não é constante, né? Ou seja, vamos entrar no reino nominal e vamos falar de nós. Nós não temos a mesma quantidade de fluido vital. Cada um de nós veio com uma quantidade de fluido vital, mas não é a mesma para todos. Isso vai depender do quê? Do nosso plano reencarnatório. Por exemplo, a gente faz um plano reencarnatório que nós vamos viver X tempo aqui na Terra, para cumprir a nossa jornada, para fazer aí as nossas necessidades de ajustamento, correção, aprendizado. Então, a gente veio para cá, por exemplo, eu vou viver 70 anos na Terra. A gente veio com essa quantidade de fluido vital para viver 70 anos. Mas será que nós vamos viver 70 anos? Poderemos sim ou não, dependendo daquilo que nós fazemos. Se nós levamos uma vida mais agitada, se nós não tomamos cuidado com a nossa saúde física, nem mental, né, nós estamos, é como se a gente tivesse feito um furinho nessa carga de fluido vital e ele vai se esvaindo. Então, nós não vamos conseguir chegar aos 70 anos pela vida que nós levamos, nós somos responsáveis por isso. Por outro lado, há pessoas que têm uma quantidade enorme de fluido vital, né? Pelas atividades que tem, pelos pensamentos e tudo mais, ela é sempre carregada desse fluido. Ela até transborda, né, esse fluido. É verdade, viu, mestra? Acho que o Jean queria comentar alguma coisa. Pois não, pode falar. Ô, Ângela, isso também tem relação com o estado vibratório de cada um? Como você está falando de forma mais orgânica, então, não sei, mais no sentido físico, mas isso tem relação também com o nosso estado de vibração que cada um emana? Sim, sem dúvida. A sua vida mental também, né? É tudo aqui, como eu estava falando, tem pessoas que estão saturadas desse fluido vital, que pode até fazer uma transfusão para outros seres, né? Enquanto que outros, por levar uma vida, quando você leva uma vida física menos saudável, mais orgânica, assim, vai muita festa, vícios e tudo mais,
a sua vibração já é menor, tá relativamente, intrinsecamente, né, ligada uma na outra. A sua vibração já é menor. Mas você vai viver no meio de você é um dependente químico que utiliza droga, né? Quem está junto com você, né? Aqueles obsessores que gostam daquilo, a sua vibração é muito menor. Então, está intrinsecamente, a sua vibração, se eu entendi a sua pergunta, pode ser que eu não esteja respondendo uma coisa que você não perguntou, mas se eu entendi o que você falou, a sua vibração depende, inclusive, do modo de vida que você leva. Eu respondi a sua Correto, pergunta? Entendi correto. errado. Não, perfeito, Ângela, é isso mesmo. Só estava querendo entender se tem uma correlação com a outra, mas está perfeito, é isso mesmo. Obrigado, viu? Né? Então, tem alguns, né, alguns indivíduos que estão saturados desse fluido, muito fluido vital, né? E outros só têm aquela quantidade suficiente para fazer o que tem que fazer, né? Por isso que alguns indivíduos são mais ativos, enquanto que outros são mais devagar, né? Ângela, Oi, a Fátima também levantou a mão. Você pois acha que não, dá? Fátima? Não, eu não estou vendo, vocês têm que me avisar, por favor. Pode Oi, falar, Eu te Ângela. Fátima. aviso. Oi. Oi. Eu queria saber se, por exemplo, uma pessoa que tem o dom da cura através da imposição de mãos, então está relacionado com esse fluido abundante que ela tem, fluido vital? Porque você falou do jeito que ela tem tanto que transborda, então eu pensei nisso. É assim? É assim também, não depende só da quantidade de fluido, mas também da vontade, né, que ele tem de fazer o bem e de curar. Porque a vontade que ele tem vai influenciar, né, no fluido do ambiente que pode curar esse indivíduo. Então, desculpa, Pode pode falar. falar. Não, pode falar. Então, essa quantidade de fluido vital, então, também pode ser usada para o mal. Em excesso? É. Não vejo como. Não? Uhum. Tá. Assim, Né? no caso de conseguir uma coisa má, assim como pode ser usado para o bem, o bom pensamento, muito fluido vital, entende? Acho que eu não estou sabendo explicar. Não, eu entendi o que você quer dizer, mas o fazer o mal vai depender mais do seu pensamento, da sua vibração, com quem você se associa, né? Então, a gente sabe realmente, por exemplo, que existem pessoas que vão buscar alguns centros, né, espíritas, centros espíritas de Umbanda, né, que eu digo, que queiram fazer um trabalho para desandar alguma pessoa por aí. Pode ser feito isso? Pode, evidentemente, né? Porque tem espíritos, que a gente já leu aí até no Libertação, né? Tem espíritos que se associam para fazer o mal a determinadas pessoas. Então, mas veja bem, você vai conseguir fazer o mal para essa pessoa só se ela Se estiver ela na estiver na mesma. mesma vibração, né? Sintonia. Exatamente. A mesma situação que você. Agora, quando você foi buscar a ajuda desses espíritos, né, para fazer o mal, olha como você se comprometeu com eles. Né? Aí todo o mal que você quis fazer para ela, de alguma forma vai resvalar em você. Eu lembrando do Kardec, né, mestra? Kardec fala para adquirir a saúde, há que substituir um fluido mal-sã por um fluido sã. Aí nós vamos ter a saúde. É só para lembrar e dar uma referência aí. E aproveitando, né? Parece que a Marta e a Carolina querem comentar alguma coisa, né, Jaime? Era isso que eu ia falar. Pode falar. Não, eu não. Na verdade, o que eu ia falar, a Ângela falou, então tá, eu abaixei a mão de novo, tá? Bem-vinda, Martinha. Obrigada. Quem mais? A Carol. Pergunta sobre, por exemplo, uma troca de fluidos. Quando, por exemplo, você tá muito bem, aí você encontra um amigo que está muito mal, para baixo, aí sabe aquela sensação que você sente sugada? Isso sempre ocorre, isso é uma coisa natural, assim, transmissão de fluidos, ou você consegue, de alguma forma, se blindar, se é uma questão, sabe, você consegue se proteger
sem ter que fazer essa sensação de ser sugada. Não sei se eu soube explicar, assim. Eu sei o que é. Isso daí é chamado de vampirismo espiritual, né? Quando uma pessoa vai sugando realmente a tua energia, né? Aí, no caso, para você se blindar, é sempre elevar os pensamentos. Agora, quando uma pessoa está mal, né? Se você der um abraço, uma boa palavra e tudo mais, você consegue levantar, né? E existe a abraçoterapia, que é justamente uma transfusão de fluidos. Teu fluido bom passa para aquela pessoa que está caída e ela dá uma levantadinha. Não quer dizer que você esteja saturada desse fluido, você tem um fluido bom e que você pode passar um pouco dessa energia boa para ele, tá? Então, Agora, é o que você comentou também da questão da vontade, de você querer doar esses fluidos, então isso não vai ser sugado de você, seria isso? Não, você não vai perder dessa forma, né? Fluido você não perde dessa forma. É Né? aquilo que o Parece que quanto Kardec mais falou você que dá, Salomão mais você tem. Né? Oi? Fala, Jair. Aquilo que o Kardec falou que Salomão acabou de lembrar agora, né? Você acaba, de alguma maneira, neutralizando a má energia com uma energia boa, né? A má vibração com a vibração boa. Então, seria que quanto mais você dá, mais você tem, né? Elisete levantou a mão também. Não, porque... Pois não, Elisete. Angela, um exemplo dessa doação de fluidos é o passe, né? Eu ia falar nisso agora. Porque isso mesmo, Elisete, porque se esse fluido vital acabasse dessa forma, né, não existiriam os passistas. Porque aí ele vai terminando com o fluido dele, não. Quanto mais a gente dá, mais a gente se restaura, né? Revitaliza. Então, uma maneira de transfusão desse fluido é o passe, muito bem lembrado pelo Elisete. Como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe, né? Exatamente. Você não espera retorno, mas automaticamente você está trocando, você está doando o teu fluido e você está se refazendo energeticamente. Então, é uma troca. Né? Você não perde, você não tira. Ai, eu me doei, apliquei passe, estou exausta, estou cansada. Não, muito pelo contrário. Você sai livre, feliz, né? Sim. Parece que revitalizado. Sim, até nós comentamos, às vezes até brincamos, né? Nós vamos para casa, às vezes cansados, e voltamos com a bateria recarregada, não é isso que a gente comenta às vezes? É verdade, sim. E se eu transpor esse pensamento para a parte física da gente, vamos lembrar da doação de sangue, né? Então, por que eu estou falando sangue? Sangue é o nosso fluido físico que é vital, né? Por que a gente doa? Quanto mais a gente doa, mais a gente tem, não é verdade? A gente não se esgota nunca, porque ele é refeito através das nossas células, né? Então, toda doação é sempre bem-vinda. Você vai doar, e claro que você não vai tirar todo o seu volume de sangue, você tira a quantidade necessária, você não sai mal quando você doa sangue, e logo você, né, aquilo é reposto no seu organismo. Então, imagine o fluido vital, né, que você está fazendo bem para alguém e vai se esvaindo. Não pode se esvair dessa forma, né? Então, ele sempre é revitalizado, tá? Sempre não é dessa forma que a gente gasta o fluido vital, não é doando, né, que se gasta o fluido vital, pelo contrário, né? Angela, a sua imagem, eu acho que está congelada e a apresentação está preta. Não sei se está no descanso de tela do computador. A minha tela está aparecendo verde, a tela da Ângela. Meu também, está verde. E agora? Continua verde e você não está aparecendo. Vou parar aqui a apresentação e vou voltar a apresentar, vamos ver se vai. Nossa, tem muita gente verde aqui. Eu acho que é conexão e então descanso de tela. Seu computador ficou muito tempo sem mexer. Ou então a esperança de muitos com referência a ter os bons fluidos que estamos recebendo agora, né? Gostei. Vamos lá.
Enquanto isso, eu acho que a Cristina levantou a mão. Cristina, você pode falar, né? Pode falar, Cristina, pode falar. Bom dia a todos, né? Entrei um pouquinho depois, aula maravilhosa. E só queria... Obrigada. Eu queria só falar sobre uma coisa interessante. Uma certa feita, eu estava num grupo de pessoas que eu não conhecia muito bem, que era uma confraternização. E incrível que nada é por acaso. Uma certa pessoa começou a falar sobre o espiritismo, vibrações, troca de fluidos, de uma forma negativa. Eu tive logicamente, ajuda, né, do plano espiritual, mais o meu mentor, e eu não sei de onde veio, eu, de repente, comecei a conversar, mas sem entrar em atrito, e neutralizei o comentário dessa pessoa. Depois, parecia que eu tinha levado, assim, que eu estava numa cachoeira, um banho de água fria, e água, não fria, mas um banho de água refrescante, e consegui neutralizar. Aquela pessoa, desde então, durante todo o almoço, 1h30, simplesmente se calou. Aí eu vim aqui, fui para casa com aquilo, né, dentro de mim. Por que eu estou falando? E logicamente que eu entrei em sintonia, né? Recebi os fluidos necessários para ter essa força para falar, mas neutralizando. Então, é sobre a neutralização. Quando a gente estuda, é logicamente que isso é com base de todas as oportunidades de estudo que eu tenho, através também da Casa do Caminho. Então, eu só queria colocar, porque me marcou muito isso. Obrigada. Muito bem, é isso mesmo, né? Você se neutralizou pelo seu pensamento, né? É dessa forma que nós nos blindamos. É exatamente dessa forma que nós nos blindamos. Porque oração, né? Sempre pensamento elevado e tudo mais, não há força ruim que nos atinja. Só vai nos atingir se a gente entrar na mesma sintonia. Gente, olha, eu sei que vocês estão me vendo verde, a minha imagem sumiu, mas eu estou aqui, tá? Estou tentando de todas as formas, não sei se foi conexão com a internet, o que foi. Parece que meus slides não vão mais aparecer, mas eu estou terminando a aula, né? E durante essa semana... Talvez porque você falou do ponderável, do imponderável. Neste momento, você está imponderável. Eu queria, né? Eu queria estar imponderável, porque com tanto peso que eu tenho. Angela, eu acho que seu vídeo está desligado, não está mais verde. Seu vídeo está desligado. Eu desliguei porque ele estava verde. Agora, ó, eu ligo... está verde de novo, Tem problema na câmera. Por isso que eu desliguei, para vocês não ficarem me vendo com essa hepatite toda aí verde. Essa hepatite feia. Mas eu estou terminando, tá, gente? Só um pinguinho mais de paciência de vocês. Não, tranquilo. A imagem é um apoio. Eu acho que o mais importante é a qualidade da aula que você está dando, que é ótima. Nossa. Obrigada, Jair. Então, a quantidade de fluido vital vai se esgotar. Claro que a gente veio, mesmo saturado, ninguém veio para a semente. A gente sabe que o nosso espírito é imortal, mas que a matéria não. Então, a matéria ela tem, uma hora ela vai começando a se desgastar, né? E aí, essa quantidade de fluido vital, quando se esgota, ela não mais anima o corpo. É aí que ocorre a morte, né? Quando você perdeu todo o seu fluido vital, ele não tem mais capacidade de entreter a vida e aí morre. Então, se não for renovada com a absorção de novo fluido, aí morre. Mas não pode ser renovada? Algumas vezes pode. Nós vimos, acho que no Missionário da Luz, se eu não me engano, que um senhor ele ainda tinha um tempinho para resolver algumas questões, né? E ele já estava perto de morrer. Mas ele conseguiu, por mérito das filhas, a espiritualidade fez uma transfusão aí de fluido vital nele, que animou a vida dele ainda por alguns meses, para que ele pudesse resolver aquele assunto pendente. Então, dependendo da situação, dependendo do merecimento, dependendo da utilidade, do objetivo, pode-se dar um pouquinho mais de fluido vital para quem está prestes a morrer e ele ficar um pouco mais, né? Então, aí, como a Elisete bem lembrou, o fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro, que é através
que nós conhecemos do nosso passe. Outras religiões utilizam aí o reiki, né? O reiki não é nem religião, mas tem o reiki, tem aquele... eu esqueci o nome, messiânica, que faz a imposição de mãos também. Arte Como é que chama? Mahikari? Não é a arte Mahikari? Não, eu jurei. Eu jurei também, que é a imposição de mãos, né? Que faz... Tudo é a transfusão de fluido vital. Então, quem tem maior quantidade pode doar para quem tem menos. E, em certos casos, fazer voltar uma vida preste a extinguir-se. Está no Livro dos Espíritos, questão 70. Né? Então, aquilo que o André Luiz conta no livro, o Kardec já tinha colocado isso no Livro dos Espíritos, que realmente podemos reanimar uma vida que está prestes a extinguir pela imposição. E nada... Oi, pode falar. Por outro lado, essa questão do fluido vital também está relacionada com vários dos sofrimentos que o suicida acaba experimentando. Então, como se ele ainda tivesse muito fluido vital, ele, por uma decisão própria, ele interrompesse a vida, o corpo ainda está muito carregado de fluidos vitais. Ele está carregado de fluido vital, mas é claro que quando ele põe fim à vida, aquele fluido vital vai se esgotar. Ele não tem como animar a vida se ele deu um tiro na cabeça, né? Ou se ele cortou o pescoço, enfim. Se ele fez esse ato, o fluido vital se esgota ali, mesmo que ele tenha tido bastante. Mas aonde ele vive, para onde ele vai, depende do quê? Do pensamento dele. Ele que cria a situação que ele está. Então, normalmente, ele se fixa, né, no lugar aonde ele, na cena última que ele fez. E tem algumas pessoas que falam isso também, né? Ele vai ficar, por exemplo, se ele tinha mais 10 anos de vida, ele vai ficar lá 10 anos penando. Mas nós sabemos, né, Jaime, que a questão de tempo é uma questão muito relativa. Exatamente. Não dá, mas, de alguma forma, o que eu ouvi falar, o que eu li, pelo menos, a respeito era isso, né? Que ele teria mais dificuldade de se desligar completamente daquele corpo, porque ele ainda estava muito carregado de fluido vital. Agora, qual é tempo, é coisa meio dogmática, né? Mas, e outra, é o seu pensamento que se une também, né? Você fica apegado à matéria, não só porque tem gente que morre de causas naturais e continua apegado à matéria. Continua tendo as mesmas sensações físicas, que já não tem mais de corpo físico, mas continua tendo as mesmas necessidades que tinha quando estava encarnado, porque ele está ainda muito apegado à matéria. Aí é uma questão já de outra coisa, né? De desapego à matéria, de ter esclarecimento, de poder querer, né? Ou então, né, mestra, quando há muita concentração de fluidos negativos em determinado ponto do corpo, normalmente as causas originais das doenças, né? Porque o fluido, como a própria vida, só existe e tem função de uma certa fluidez, né? De um certo movimento, de uma certa dinâmica. Isso sim significa vida, significa, né, a dinâmica, o movimento. Né? E quando há um represamento demasiado de determinados fluidos negativos, na maioria das vezes são as causas originais das doenças e das enfermidades. É que o fluido que nós estamos falando, ele é altamente influenciado pelos nossos pensamentos. Né? Então, se você está pensando negativo, o fluido que fica, a atmosfera fluídica do seu lado, ela fica mais densa e mais pesada. E, obviamente, se esse pensamento é recorrente, você vai carregando para dentro do seu corpo físico isso também. E aí ocorre uma descompensação aí das células, que começa a se dividir erradamente pela função, né, de você estar mandando esses comandos. Né? O fluido vital ele é altamente impressionado por aquilo que você pensa. Então, por isso que a gente fala, né? Cuidado com aquilo que você está pensando. Ou cuidado, fala-se muito, né? Cuidado com aquilo que deseja, né? Porque ele é altamente, o fluido que está ao nosso lado, em volta de nós, e que
que inclusive penetra em nós, ele é altamente influenciado pelo pensamento. Então, é o que você falou, né, Salomão? Se você ficar pensando negativamente, você vai pesar, esses fluidos vão ser mais pesados, mais densos. E isso, com o tempo, se é uma situação constante, com o tempo vai acabar acarretando um surgimento de alguma doença física. Você marca até o perispírito com isso. Eu não ia falar em perispírito hoje, que era para outra aula, mas você marca teu perispírito com isso. O perispírito marcado acaba somatizando para o corpo físico depois. Ângela, fala, Elisete. assim sendo, acontece com a humanidade inteira, porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós adoecemos. Não é verdade? É porque nós estamos encarnados num planeta de prova e expiação, né, onde os nossos pensamentos, nós somos ainda espíritos evoluídos, né? Sim, porque eu, assim, pelo menos eu não conheço ninguém aqui na Terra que não, em algum momento, não fique com algum problema de saúde, né? Então, principalmente antes do desencarne, geralmente, por que as pessoas desencarnam? Porque ficam com problema de saúde, na maioria das vezes. Então, quando o Salomão comenta eu concordo plenamente, mas eu concordo também que é para todos nós, né? Mas a doença surge por algum motivo, né, Elisete? Não só pelo pensamento, às vezes está fazendo parte do nosso plano reencarnatório. Também. Aquela doença vai surgir porque no nosso plano reencarnatório nós precisaríamos passar por aquilo, né? Você veja bem com a Covid. Quanta gente que esteve em contato direto com as pessoas com Covid não pegaram. Outras tantas que ficaram em casa, se guardando e tudo mais, por um motivo ou por outro, pegaram. Né? Não estou falando que é uma causa espiritual, os bons não pegaram e os ruins pegaram. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Eu estou falando que, assim como no vírus, né, algumas pessoas têm mais suscetibilidade a contrair e outras não, né? As nossas doenças físicas também vai muito do nosso organismo, não só do nosso pensamento, mas da maneira como a gente leva a vida, né? Não é só a causa disso. Se fosse assim, a gente ia viver em estado de contemplação, como Buda, né? E nunca ter doença nenhuma. Mas nós viemos aqui para passar por tudo que tem aqui na Terra, as nossas provas, né? Então, todo o nosso sofrimento é aprendizado. Inclusive, as doenças físicas são aprendizados, até a doença física que vai fazer nos levar ao desencarne. Tudo isso pode ter sido programado, né? Pode ter acontecido dessa forma, ou pode ter sido um descuido da nossa parte, de levar uma vida menos saudável, né? mais abusiva. Pode ser uma série de coisas aí. Mas todo mundo aqui na Terra, né? Todos nós, espíritos encarnados aqui na Terra, somos ainda espíritos na jornada evolutiva. Nenhum de nós aqui veio com nós não somos espíritos missionários, existem os missionários, mas nós não, né? Nós estamos aqui para cumprir a nossa jornada evolutiva e, claro, que nós estamos suscetíveis a tudo que vem da matéria, né? Então, a doença faz parte. Todos nós vamos ficar doentes, não só pela força do nosso pensamento, né? Mas por algum motivo a gente vai ficar. Que faz parte, né? A gente tem que ir embora de alguma forma. Eu conheço gente que vai dormir e não acorda mais. Olha só que bênção, né? Sem doença nenhuma, vai dormir e foi. Esse mereceu uma. Mas, na Obrigada, maioria Ângela. Imagina, eu é que agradeço pela contribuição, porque é isso, a sua reflexão é importante, né? Que a gente pense nisso também, né? Todos nós vamos adoecer um dia, talvez vamos, sim, mas faz parte de um programa, né? Até às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, escolhidos por nós mesmos. Então,
ação dos espíritos sobre os fluidos, né? Pensamento e vontade. Os espíritos podem agir sobre o fluido? Pode, que a gente já viu, através do pensamento, que nós vamos influenciar, e da vontade. Então, quando a Fátima perguntou do passe de cura, é justamente o pensamento que a gente quer que aquela pessoa cure e a vontade, né, que ela cure. Isso daí vai também depender da situação, se aquela doença é necessária, porque nem todos vão se curar, né? Vocês lembram, Jesus não curou todo mundo. Jesus curou aquele que ele já sabia que a doença já tinha cumprido o seu papel no aprendizado dele, que ele já estava apto, né, a ficar bom, então curava. Aqueles outros que precisavam ainda permanecer com aquela moléstia, com aquela dificuldade, iam permanecer com aquela dificuldade. Então, assim, o passista de cura é a mesma coisa, ele não vai curar todo mundo que vai procurar por ele, mas ele consegue a cura daqueles que já estão aptos, né? Que já passaram pelo aprendizado daquela, que aquela doença tinha que ensinar e já passaram por esse aprendizado, então ele pode alcançar a cura. E vai depender do pensamento e vontade, não só do passista, mas também do assistido, do doente, porque ele também tem que dar a contribuição dele, né? Os espíritos, eles podem elaborar e combinar os fluidos e produzir até determinados efeitos. E como é que eles fazem isso? Eles têm conhecimento para manipular os fluidos, né? Eles podem, por exemplo, plasmar objetos, eles podem mudar os fluidos e produzir aromas. Quem tem sensibilidade já percebeu que às vezes vem um cheirinho de flor, um cheirinho de perfume, né? Às vezes um espírito conhecido, amigo, né? Um espírito amado que está desencarnado veio te visitar e quer que você saiba que ele visitou, ele pode manipular o fluido na sua volta e você sentir um cheirinho, né? Conhecido, um perfume que ele usava, ou sentir cheiro de rosas ali, né? E muitos espíritos, como já mostrou no livro dos médiuns, da caixinha de rapé, né? Manipular os fluidos de forma a parecer até tangível uma matéria, né? Os espíritos sabem como mexer com esses fluidos, nós não. Nós sabemos mexer com a matéria. Assim como nós manipulamos a matéria e transformamos a matéria do jeito que a gente quer, se eu pegar um bloco de pedra, eu posso esculpir e criar uma linda escultura, né? Eu posso pegar uma cadeira e cortar as pernas e transformar em banquinho, eu posso fazer um monte de coisa aqui, eu vou modificando a matéria. Eu sei mexer com a matéria, mas não sei mexer com a parte espiritual, os fluidos. Quem mexe, quem faz muito bem e manipula muito bem são os espíritos, né? Então, da mesma forma como nós conhecemos e manipulamos a matéria, eles manipulam os fluidos, tá? Ângela, porque o fluido por si só ele é neutro, né? Sim, E a utilidade para o bem ou para o mal vai de acordo com a evolução e com o espírito mesmo, né? Com quem manipula, né? exatamente, com os nossos pensamentos, principalmente, né? Então, nós criamos imagens fluídicas através do nosso pensamento, tá? E essa criação fluídica que nós fazemos através do nosso pensamento, ele reflete no nosso envoltório perispíritico, como se fosse um espelho. Você cria a imagem, né? E a imagem fica gravada no seu espírito, no seu perispírito, como de alguma forma você fotografasse esse pensamento. Então, é aquilo que eu falo, isso está na Gênesis, no capítulo 14 mesmo, tá? É aquilo que eu falo assim, você não fez o mal, mas você pensou no mal, de alguma forma você gravou no seu perispírito essa ação. É como assim, por exemplo, a Ângela está cansando, eu vou dar um chute nela. Você não vai chegar a me chutar, mas essa ação do chute ficou gravada no seu perispírito. É claro que não é para sempre, porque você vai modificar seus pensamentos, né, e tudo mais, mas de alguma forma você pode modificar
né, o seu pensamento, mas tudo que você pensar vai acabar ficar gravado no seu perispírito. Por isso a importância de nós nos mantermos sempre elevados. Então, não fazer o mal, às vezes, é por falta de oportunidade, mas o pensamento do mal já ficou gravado no seu perispírito. Né? A Cristina levantou a mão. Fala, Cristina. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. O fluido, ele consegue neutralizar os miasmas? Essa é uma dúvida que eu tenho faz muito tempo. Teu pensamento, teu pensamento. Porque seus miasmas estão no fluido, não está? Então, que foram imagens que você criou e ficou impregnada ali. Então, seu pensamento é que vai, quando você levar seu pensamento, fizer uma oração, tudo mais, é que você vai limpar esses miasmas. Por isso é importante, por exemplo, o Evangelho no Lar. Né? O que a gente faz no Evangelho no Lar? Justamente uma higiene do nosso ambiente. É higiene fluídica, não é? Porque quando a gente vem da rua, a gente briga com alguém, a gente está chateado, a gente traz para o nosso lar esses pensamentos, ficam formas, pensamentos, miasmas, que ficam impregnados nesse fluido. E muitas vezes são a causa de, às vezes, discussão em casa, você ficar bravo com o filho, acabar gritando, mas porque o ambiente está carregado. Como você descarrega o ambiente? Fazendo uma oração, elevando o pensamento, fazendo uma leitura elevada, né? Principalmente fazendo o Evangelho no Lar, que aí você higieniza toda, né, a atmosfera fluídica do seu lar. Obrigada. Como que é a qualidade dos nossos fluidos, né, desses fluidos? A qualidade moral é quando você eleva para o amor, né, para a benevolência. Eu também tenho a qualidade ruim quando você está com raiva, né, quando você tem ciúme, quando você tem inveja, né? Então, são qualidades, essas atitudes ficam impregnadas no fluido, dependendo da nossa atitude moral. E a atitude física tem os fluidos que são excitantes e outros que são calmantes. Para quem já mexe com aromaterapia, sabe do que eu estou falando, né? A gente pode mudar o fluido físico, né? Através desses aromas que podem ser impregnados e deixar você mais relaxada, mais tranquila, ou mais excitante, né? Ou simplesmente neutralizar alguns odores e tudo mais. Porque tudo isso está carregando o ambiente. Certo? Dúvidas, meu povo querido? Perfeito, perfeito. Está aberto aí, né, a temporada dos comentários. Das perguntas. Gente, olha, desculpem, né, se foi falha em algum ponto, dei do meu melhor. Estou contente que veio muita gente, não esperava, né, porque eu estava achando que era só o grupinho do livro, mas veio bastante gente, então legal. E a minha pequena contribuiçãozinha, né? Como o Salomão dividiu em duas, eu vou deixar para a próxima aula a gente falar do perispírito, né, que é uma transformação especial desse fluido cósmico universal. Que pena que eu não estarei presente. Ah, que pena. Salomão, amigos, eu queria fazer um comentário, se possível, aqui. Não, só para que, de fato, a gente tem muita dificuldade nessa matéria, porque é algo que nós não temos a visualização concreta, né? Ou seja, nós falamos de um mundo que atualmente nós não compartilhamos, né? Nós estamos na matéria. Nossa limitação intelectual é um fato. Então, o que a gente nota, existe, de fato, uma compreensão, a mensagem é dada, mas a gente não consegue fazer um quadro pleno do entendimento. Pelo menos é a minha impressão, né? Porque, de fato, são situações, mas você fala, como que é o espírito, o perispírito? As palavras, né, mesmo mandadas, né, enviadas pelos espíritos superiores, parece que não conseguem nos alcançar integralmente, pela nossa limitação. Não é, de fato, não é uma limitação, não é algo problemático da mensagem, mas é que, de fato, nós não temos ainda a compreensão plena disso, né? Então,
eu saio desse capítulo, dessa leitura, com a impressão de que a gente não alcança assim, um entendimento pleno. É só isso que eu queria deixar como minha impressão da leitura, né? É verdade. Luiz, nós estamos vivendo provisoriamente no ponderável para poder entender o imponderável. Esse é o desafio nosso. Essa é a nossa condição de aprendiz, né, momentâneo, para poder entender a realidade. Essa é a impressão. É isso. Essa é a impressão. Mas faz parte dessa concessão divina para todos nós, né? De podermos utilizar bem o nosso tempo, nesse momento, como agora, para poder debater a realidade. E poder o problema não é a enfrentar mensagem, né, Salomão? É o receptor que é falho, né? Que somos nós. É só isso, a impressão é essa. Nada, que é isso. É que você está mais imagem, né? Você precisaria ter imagem para compreender. Mas a gente tem que, ao invés de ter a imagem formada, a gente tem que imaginar, né? Essa imagem. Porque realmente, Salomão falou, é um mundo imponderável, realmente a gente não conhece. O nosso sentido, nós não ferem os nossos sentidos. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos sentir, nós não conseguimos apalpar. Então, para a compreensão fica um pouco mais difícil mesmo. Ângela, um comentário em relação ao que a Elisete falou e também, de alguma maneira, o que o Luiz falou, né? Primeiro um pedido, né? Caso seja possível, você colocar no grupo a apresentação que você tinha feito. Ou agora, ou após a segunda aula, acho que seria legal para a gente ter sempre como fonte de consulta, né? E o comentário em relação ao que a Elisete falou e que o Luiz falou também é isso. A ideia de gravar é justamente essa, né? A gente vê, rever. Quem não conseguiu assistir a primeira aula, assiste a segunda. Assiste a primeira aula no YouTube ou no Facebook, depois assiste a segunda. A Elisete, por exemplo, que não vai poder assistir a aula que vem, pode tentar assistir mais tarde lá, que a ideia é essa, é gravar e colocar nas redes da casa, para ser uma fonte de consulta. Perfeito. Eu vou tentar ver o que está acontecendo, porque realmente, não sei se meu computador não é compatível com o Google Meet. Eu trabalho muito com o Zoom eu faço as gravações, eu coloco no YouTube, eu tenho um canal lá, que inclusive tem essa aula de fluidos lá. Então, não sei o que acontece quando chegar aqui no Google Meet, eu estou tendo essa dificuldade. E no começo eu não tinha, agora estou tendo, eu não sei o que é. Mas se você tiver alguém que saiba, que tenha familiaridade com a internet, né, reinstalar o Google Meet, né, retirar e reinstalar. Hoje, por exemplo, eu tive que fazer isso porque o meu estava desatualizado. Eu tive que reinstalar tudo hoje de manhã cedinho. Eu vou falar com o meu marido, ele não está em casa hoje, aí ficou mais complicado ainda. Eu vou fazer com o meu marido. Eu deveria ter feito um teste com ele, né, durante a semana, para ver se estava tudo ok, mas com essa história do meu pai, com cirurgia e horário, isso aquilo acabou passando e eu peço perdão. Não tem problema, a aula foi ótima. Eu mesmo tive um problema, eu testei na quarta, na quinta e na sexta-feira e hoje deu problema. Quer dizer, isso acontece mesmo. Mas acho que reinstalando talvez fique legal. Perfeito, então. Angela, só uma dica. Eu, às vezes, desculpa, eu também, às vezes, estou dando aula, tenho esse problema no Meet, aí eu tive que, toda vez eu tenho que reconfigurar a câmera dentro do aplicativo. É isso que acontece. Tem que entrar nas configurações, são 3 bolinhas, e lá você vai identificar. Porque sempre acontece comigo também, tá bom? Estou vendo essas 3 bolinhas. Eu vou tentar ver se eu consigo. Porque realmente... Configuração de vídeo. Eu vou procurar. Perfeito. E quem procura acha, né, mestra? Como diz o ensinamento, né? E vai conseguir com certeza, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Mas olha, obrigada pela dica, mas vou deixar para o meu marido, porque o meu computador está todo em inglês, eu estou com medo de... Mas vai conseguir com certeza, viu?
Qualquer coisa, fala com o marido da Fátima também, que além de entender de internet, ele entende de inglês. É verdade, né? Não tem problema. Pode chamar a gente. Pode chamar a gente que o Ale ajuda você. Obrigada, Fátima, obrigada. De nada. Perfeito, então, minha gente. Então, vamos poder convidar a Cristina para fazer as pequenas vibrações e a Marta a prece de encerramento, pode ser? Pode, com certeza. Então, bem-vindos. E assim, conectados com esse plano espiritual maior que está aqui nos auxiliando, a todas essas pessoas que fizeram parte deste grupo, a Ângela, que nos deu uma explicação muito clara com essa aula maravilhosa de hoje. Agradecemos também à Casa do Caminho por mais uma oportunidade de estudo, de reflexão. Daremos início às vibrações desta manhã de sábado, em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo Jesus. Abramos o nosso coração em vibrações de amor, paz e reconforto por mais um dia neste planeta maravilhoso que nos abraça, que nos dá oportunidade de crescimento e de aprendizado. Vibremos por todos aqueles que fazem o bem, que espalham a luz, esses voluntários amorosos que nos auxiliam. Vibremos por este nosso planeta maravilhoso, vibremos pelos nossos familiares, vibremos, Senhor Jesus, por um mundo melhor, pelo final da pandemia, e que nós também tenhamos uma boa semana e possamos estar juntos na semana que vem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então pedir permissão para encerrar essa aula, agradecendo os nossos mentores, agradecendo aos professores, agradecendo aos nossos companheiros, encarnados e desencarnados, que estiveram aqui conosco, e pedimos permissão para encerrar rezando um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus.